No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e seus amigos foram convidados para um jantar especial, mas que logo virou uma terrível experiência para todos. Após Peter e alguns de seus amigos terem recebido um convite para um jantar, mas que por algum motivo todos iriam ser homenageados. Não demorou muito para que eles percebessem que havia algo de estranho. E durante isso, logo descobrimos que o responsável pelo jantar foi um famoso ator de Hollywood, que devido a alguns acontecimentos anteriores, não era considerado confiável por nenhum de seus convidados. O episódio começa com Lois e seus filhos assistindo televisão. Em seguida Peter acaba chegando ali, e com ele veio também algumas correspondências para todos da família. E por algum motivo para um soldado que estava ali na casa, aonde a sua namorada resolveu escrever umas palavras. Ao mesmo tempo, Peter acabou percebendo que havia uma outra carta. E nela falava que ele havia sido convidado para um jantar em sua homenagem, e também, é claro, sua família poderia ir junto. Em seguida, além da Lois questionar de quem era o convite, e descobrir que não havia nenhum nome na carta, Brian aconselha que eles não fossem para esse jantar, já que poderia ser uma pegadinha. E com isso, Peter então revela que eles poderiam ir para o jantar, enquanto Brian ficaria mais feliz no canil. No entanto, ao ouvir isso ele logo mudou de comportamento. E momentos depois, Peter e sua família começou a sua jornada para chegar no local do jantar. Um tempo depois, após Peter comentar que já estavam próximos do endereço, Lois acaba percebendo uma coisa, nada menos que a mansão onde o jantar seria realizado, e que também a mesma ficava no alto de uma colina. Durante isso, momentos depois de Peter e sua família chegarem no local, Joe acompanhado de sua esposa chegavam ali, e ao mesmo tempo a ex-namorada do Brian com seu acompanhante, que também revela ter recebido o mesmo convite de Peter. E então, além do Quagmire e sua namorada terem aparecido por ali, namorada essa que ele não gostava muito, vários outros habitantes de Quahog chegavam no mesmo endereço, e de formas bastante inusitadas. Em seguida, eles resolvem entrar na mansão. E após terem ficado impressionados com a mesma, a empregada Consuela decide levá-los para os seus devidos quartos. Já de noite, quando todos já estavam vestidos para o jantar, e se serviam livremente, Brian ainda estava confuso com tudo aquilo, pois o convite que cada um havia recebido para a comemoração em sua homenagem, estava mais do que óbvio de que esse não era o objetivo do jantar. Enquanto isso, o Dr. Hartman ficava surpreso com o crescimento da Maggie. E ao ser questionada sobre isso, o Dr. Hartman rapidamente lembra de um exame que havia feito nela, mais especificamente nas suas partes íntimas. Eu posso estar confundindo com outra pessoa. Não confundi, não. Foi você mesmo. Ao mesmo tempo, finalmente descobrimos quem era o anfitrião do jantar. O famoso ator de Hollywood James Woods, e também a sua namorada. Após isso, ao revelar que se tratava de uma noite de comemoração para ele mesmo, os convidados logo questionam sobre isso, pois cada um havia sido informado que o jantar seria em sua homenagem. Ele revela que a comemoração era em homenagem a todos que estavam ali, pois recentemente virou cristão graças à sua namorada, e com isso repensou todos os seus atos do passado, e agora pretendia se redimir com cada um deles. Porém, suas palavras não chegaram a ser muito convincentes. Vendo isso, ele então resolveu implorar para que o dessem outra chance, e promete que não iriam se arrepender. Momentos depois, acompanhado de sua namorada, eles resolvem ir dar uma olhada no jantar. E enquanto todos ainda desconfiavam dele, a namorada do Quagmire resolve trocar o seu lugar na mesa. Em seguida, após o evitamento de um pequeno acidente, chegamos a perceber que ela havia sido atingida, e consequentemente acabou indo dessa para o melhor. Não tem como não pensar que teria sido mais triste se ela não fosse rechonchuda. Momentos depois, ao perceberem que o James Woods poderia tê-los trazido ali para fazer a mesma coisa, eles rapidamente decidem sair da mansão, e mesmo com a forte chuva que estava tendo, todos resolvem entrar em seus carros com o intuito de voltarem para casa o mais rápido possível. Mas infelizmente, acabaram sendo impedidos de prosseguir graças à destruição da ponte. Um tempo depois, quando todos já haviam voltado para a mansão, eles tentam fazer de tudo para sair daquela situação. Como por exemplo usando seus celulares para procurar sinal, e até mesmo o telefone do local. Porém os dois não chegaram a funcionar. Em seguida, ele finalmente resolve aparecer ali. E após revelar que estava no banheiro admirando o próprio órgão genital, seus convidados o questionam sobre o recente acontecimento, pois tinha um corpo de uma mulher naquela outra sala.
No entanto, a falecida namorada do Quagmire já não estava mais ali. E com isso, ele chegou a jurar para todos que não fez aquilo. Até que de repente as luzes se apagaram, e então descobrimos que ele havia sido atingido. Ai, meu Deus! Amei. Durante isso, após Peter comentar que ele poderia ter tirado a própria vida, Joe fala que isso era impossível, sendo assim o culpado poderia ser qualquer um deles. Mais tarde, enquanto o prefeito entrava em desespero, e Peter tentava lhe acalmar da melhor forma possível, Brian acabou descobrindo uma coisa importante. E ao perceberem para onde o objeto estava apontado, Joe consegue deduzir que o responsável por tudo isso pretendia eliminar os James Woods desde o início. E ao questionar quem poderia ter feito aquilo, eles logo começaram a desconfiar uns dos outros. E após o Joe começar uma busca de pistas pela mansão, e ter sido atingido pelo Peter usando aquela armadura, ele então resolve ficar responsável por comandar a investigação, mesmo que não tivesse a menor ideia do que fazer. Em seguida, uma discussão a respeito de uma pessoa que poderia ter motivos para fazer aquilo com os James Woods era discutida, e acabou com todos gerando uma grande confusão. Até que inesperadamente, uma passagem secreta chegou a ser revelada para todos. Meu quarto secreto é maior. O meu é menor. E como estava encarregado de comandar a investigação, Peter resolveu dar uma pequena olhada. Mas descobre que se tratava apenas de uma lavanderia. Em seguida, ao mexer em um objeto daquela estante de livros, Peter inesperadamente abre mais uma passagem secreta. Que diferente da primeira, não se tratava de uma lavanderia, mas sim uma sala que aparentava ser um escritório, que possuía um livro em cima da bancada. Livro esse que continha todas as coisas inapropriadas que o James Woods havia feito para se redimir. E durante isso, descobrimos que ele chegou a dar um soco na garganta da Bonnie, simplesmente por ela falar daquela forma irritante. Além disso, Brian descobre vários frascos de remédios prescritos ao James Woods, e que todos eram da farmácia do Morte. Porém, após ele comentar que o James Woods nunca comprou nada do seu estabelecimento, Peter logo desmente a sua informação, pois a sua esposa aparentemente vinha vendendo remédios para ele e sua namorada, o que aconteceu por semanas. Até que ela se recusou a continuar vendendo os mesmos remédios, e acabou sendo ameaçada pelo mesmo. Durante isso, ela no mesmo momento confessou não ter feito isso. E então, todos resolveram segurá-la por motivos de segurança. Mas logo em seguida, ela acabou desaparecendo. Ao mesmo tempo, eles resolvem deixar a sala da passagem secreta. E como precisavam procurar por mais pistas, Peter decide que seria melhor que todos formassem duplas. E durante isso, algumas duplas bastante questionáveis chegaram a ser formadas, como por exemplo o Sr. Herbert e o Chris, e até mesmo personagens que nunca havíamos vistos juntos. E no final, o prefeito ofereceu uma coisa diferenciada para os seus companheiros de investigação.